Vem cá, Sancler. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, fala comigo através da tua palavra. Usa o teu servo, Sancler, para que possamos receber uma palavra que vem do teu coração para o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. No final a gente faz o ofertório, tá bom? Sancler vai trazer a palavra para a gente. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui na casa do Pai. E não há outro lugar melhor para se estar do que aqui. Gostaria de compartilhar com vocês uma passagem da palavra de Deus que se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 11, bastante conhecida. Eu gostaria de dividir um pouco com vocês e fazer uma breve reflexão. Para tudo há uma ocasião, ao tempo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, tendo visto o fardo que Deus impôs aos homens, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também impôs no coração do homem o anseio da eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O ano de 2020 foi um ano muito difícil para todos nós, um ano bastante complicado, em que a humanidade ela foi pega de surpresa e ela foi acometida de um tempo muito difícil. Um tempo de chorar, um tempo de ficar mais parado. O versículo 4, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de abraçar, no versículo 5, e tempo de se conter, se faz presente até hoje, e nós estamos aqui nessa interação mais acomedida, né, que nós tínhamos há uns anos atrás, e quais muitas vezes nós não valorizávamos. Passamos por um momento muito complicado, a partir do momento que nos foi oferecido algumas coisas, e nós não conseguimos perceber, ao longo dos nossos anos, que aquilo que estava sendo oferecido, que nós desejávamos, na verdade nós não sabíamos o que fazer com ele. As pessoas sempre reclamavam muito: eu estou precisando de uma oportunidade de ter um pouquinho mais de tempo mais com a minha família, mas o meu trabalho não está deixando, eu não consigo fazer um monte de coisas. Mas, e quando esse tempo chegou, nós não soubemos o que fazer com ele. Porque veio sobre nós uma sensação de desespero, uma sensação de angústia tão grande, e que nos confundiu, e a gente recebeu o prêmio que a gente tanto desejou, de ficar um pouco mais com o tempo, e muitas pessoas ficaram mais trancadas, aqueles que puderam trabalhar em home office, como eu tive essa oportunidade, e ainda estou trabalhando. Mas nós tivemos muitas oportunidades e nós nos perdemos nela, porque nós não soubemos discernir o tempo. Aquilo que haviam nos dito que era necessário, que o tempo com a tecnologia faria com que todos nós tivéssemos mais tempo, na verdade nós nos tornamos escravos da própria tecnologia. O que nós temos feito, o que nós temos vivido esses momentos de pandemia, essa angústia que tem tomado conta de muitos, e ela não é recente, algumas pessoas têm passado por problemas de angústia há muito mais tempo. Porque a angústia, como dizia alguns filósofos, Martin Heidegger, ele diz que a angústia é a sensação do nada. Você acorda, ela está ali com você, ela não tem um objeto, mas a pessoa está angustiada. E o que fazer nesse momento em que você está angustiado? Nós precisamos ter entendimento de quem nós somos neste mundo. Nós estamos nos esquecendo de quem nós somos. E eu queria lembrar a você, você é um ser espiritual. Você consegue discernir as coisas espiritualmente? Será?
Gostaria de trazer essa reflexão para você e você pudesse fazer uma análise da sua vida, do que foi 2021, do que foi 2019, do que foi 2018 e passar a ver aonde foi o seu erro. Onde é que você conseguiu identificar? Porque a gente aprende no mundo corporativo que aquilo que pode ser medido pode ser melhorado. Se você não consegue medir onde é que você está, você dificilmente vai conseguir melhorar alguma coisa. É como ganhar peso. Eu estou acima do peso, eu estou com meu colesterol alto, eu tenho um padrão, eu fiz uma medição. E aí, a pergunta que faz, o que você precisa hoje para você conquistar o seu objetivo? Interessante que as pessoas mais falavam no ano anterior, no ano de 2019, é que elas queriam uma oportunidade. E eu gostaria de trazer essa palavra oportunidade para a gente ter um pouco de êxito, para ter um pouco de sucesso. E engraçado que a palavra oportunidade, fazendo um estudo um pouco mais sobre ela, os romanos eles tinham o costume de dar nomes aos ventos. A palavra de Deus também relata isso. Quando Paulo estava sofrendo naufrágio, veio um grande vento em forma de um tufão que acometeu sobre o barco. Qual era o nome desse tufão? Euroaquilão. Então eles davam nome aos ventos porque como eram frequentes aqueles ventos, eles passavam a nomear os ventos. Interessante que oportunidade, eu sou da Marinha, não sei se vocês sabem, eu trabalhei mais de 30 anos na Marinha, e essa não é fala minha, mas é do nosso amigo Martins. E eu trabalho também até hoje, 32 anos trabalho na Marinha Mercante. Tá vendo? Eu não sabia, tá sabendo agora. E aí a gente entende que oportunidade vem desse termo que é obiportos. Obiportos eram ventos favoráveis que levavam ao porto. Então toda vez que você fala você quer uma oportunidade ou obiportos, você quer na verdade um vento favorável que te leve para um porto, porque era um local de segurança. Porto também significa porta, vem da mesma derivação. Então todos nós queremos um vento favorável que nos leve para uma porta. Nós que somos espirituais, nós já entendemos quem é o vento e quem é a porta. Você já entendeu isso? Você tem tornado isso efetivo na sua vida, de forma que você quer que o vento favorável de Deus sopre sobre a sua vida a ponto de levar a um bom porto, a porta que é Jesus. Então nós precisamos entender que todos os ventos que vêm sobre a nossa vida, ela tem um nome. Ele vem sobre você. A pergunta é, você está preparado para esse vento? E aí eu volto mais uma outra vez, uma outra pergunta. Eu, como fui da Marinha durante 32 anos, a gente aprende um jargão na Marinha. Ventos fáceis não fazem bons marinheiros. Nós precisamos, desse ano de 2021, fazer uma reavaliação e fazer um planejamento. Ou, do contrário, nós não vamos entender o vento. Nós vamos passar por uma tempestade achando que ela é para nos destruir, mas na verdade ela pode ser um obiportos. Pode ser um vento que vai nos conduzir para um lugar seguro, para uma porta e para um bom porto, que se chama Jesus. Engraçado que também a palavra para se ter êxito, essa já tem uma origem grega, ela vem falar exatamente, vem de Êxodos. Êxito vem de Êxodos, que é o segundo livro da Bíblia, que significa saída ou sucesso. Nós estamos buscando muito um sucesso mais individualizado, para ter êxito, para ser uma pessoa de sucesso. Mas será que nós estamos realmente querendo ter sucesso com o vento certo? Será que nós estamos ouvindo as vozes corretas, as vozes coerentes, falando ao nosso coração, e nós temos dado abertura a essas vozes estranhas, ou temos dado voz ao Espírito Santo? Quem tem falado ao seu coração? Qual é o vento que está soprando? Você está conseguindo identificar qual é o vento? Os discípulos, diante de uma grande tempestade, no livro de Marcos, capítulo 4, eles ficaram desesperados. Achavam que iam destruir aquela embarcação. E eles foram acordar Jesus naquele momento. Porque eles não estavam entendendo, e eles eram marinheiros experientes. Eles não estavam entendendo que essa tempestade podia matá-lo, mas não era para matá-lo. Era para acalmá-los. Ou seja, o Senhor estava no barco, eles estavam desesperados. Será que você tem deixado o vento favorável soprar sobre a sua vida e você tem tido esse discernimento de que Deus está no controle da sua vida?
de que Deus tem soprado ventos favoráveis no seu trabalho, na sua casa. Você tem soprado ventos na sua vida, na sua economia. Tá difícil, mas é por uma boa causa, é para o seu aprendizado. Será que você está conseguindo discernir espiritualmente essa situação? Ou você simplesmente tem feito como a maioria das pessoas? Reclamado, e não identificado, e não estando aprendendo. O livro de Efésios, capítulo 4, verso 14. Ele fala ventos de doutrina. Nós não precisamos ser como crianças, como meninos. Vamos ler Efésios 4, 14. Diz assim: para que não sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor de ventos de doutrina, para a artimanha dos homens, pela astúcia do que induzem ao erro. Então eu consigo perceber que tem alguns ventos que nos levam para caminhos perigosos. Ou seja, se eu não consigo entender qual é a minha espiritualidade, eu não consigo identificar qual é o espírito que está falando. Então, eu preciso de alguma forma tentar diminuir o barulho do meu coração para ouvir a voz do espírito. Foi isso que Elias fez quando ele foi para a caverna. Ele tentou se esconder e Deus falou com ele, teve terremoto, teve um monte de coisa. Mas quando soprou a brisa suave, ele entendeu que era Deus. Então que você possa ter essa sensibilidade e entender o que está acontecendo com você, porque se você veio hoje num culto de oração, é porque você veio entender e veio ouvir a voz do Espírito. É esse o seu desejo, e o vento favorável de Deus vai soprar na sua vida, porque você está tentando acertar, porque Deus sempre fala àqueles que separam tempo para ouvi-lo. Deus sempre fala quem separa tempo para ouvi-lo. Eu gostaria de também lembrá-los que, através da palavra de Deus, a gente consegue perceber que o Espírito Santo, ele vem falando, esse mês é o mês do Espírito Santo, como o pastor falou, e tem falado muito essa questão de como é que eu consigo discernir a voz do Espírito? Como é que eu consigo identificar quem é que está falando? Essa intimidade é para aqueles que separam um tempo para ouvir Deus. E o Senhor Jesus utiliza várias vezes, diversas maneiras, de um modo muito pedagógico. Ele utilizava as questões do dia a dia para ensinar, para que era mais fácil de memorizar. Os fariseus falavam muito difíceis. Jesus falava, não, o homem, olha só, saiu lá de Jericó para Jerusalém. Era o dia a dia deles. E Jesus diz assim, o vento sopra onde quer. E olha que eles eram pescadores, entendiam um pouco de vento. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa é uma fala de Jesus, está falando para Nicodemos, um homem que era entendido da lei. Se você não está entendendo que vento é esse que está soprando na sua vida, e se você entendeu que é o Espírito Santo, descansa. Se Jesus está no barco, descansa do lado dele e dorme. Não acorda ele não. Ele está do seu lado, ele sabe o que é melhor para você. Não se desespere, não deixe a angústia, que é essa sensação do nada, tomar conta em você. Porque se você não tem nada, Deus vem preencher com tudo dele. Com o Espírito Santo, porque ele vem separar a sua vida de uma maneira que você possa entender. O mundo está dizendo que Deus não existe, o mundo está caminhando para o caos. Os filósofos da vida, os grandes cientistas políticos estão dizendo que não, esqueçam religião. Isso já tem sido falado desde o Éden, tentando negar Deus. Mas nós que somos espirituais, como diz em 1 Coríntios 2, nós discernimos espiritualmente. Se você é um ser espiritual e você crê, não negue a sua fé. Busque aquilo que Deus tem falado. Ele fala, olha, o vento vai guiando você. Se você entender isso, 2021 vai ser um ano diferente. Você vai orar mais, você vai buscar mais a palavra, você vai jejuar mais. Você vai precisar fazer 3 coisas que no nosso mundo corporativo, que eu trabalho, eles pedem para a gente fazer. Tudo você tem que planejar, estruturar e organizar. O reino de Deus, ele é organizado. As pessoas dizem que tem hora que não dá para entender muito bem, não. E não é mesmo, porque elas se discernem espiritualmente. Se milagre fosse explicado, não era milagre. Concorda comigo? Como é que você vai explicar milagre? Então, o seu milagre chega quando você entende que o vento que está soprando na sua vida é o Espírito Santo.
Se não é vento do Espírito Santo, não há confusão. Ele não vai te dar paz. Isso aí não é meu, não. Porque você tem orado, você tem jejuado. Então, o planejamento que eu sugiro a você, que a Bíblia fala, Jesus ensina sobre planejamento. Apesar de toda a administração falar que tem que ser um planejamento, leiamos Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar a torre, não assenta primeiro e faz as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não tende como acabar, todos que virem a conhecer escarneçam dele. Planejamento. Qual foi o grande filósofo que falou isso? Jesus Cristo. Ou seja, você vai encontrar todas as respostas na Bíblia. Você pode ler qualquer filósofo contemporâneo, passado, mas você só vai encontrar a resposta para saciar a sua alma em Jesus Cristo. E só quem vai te orientar para chegar a Jesus Cristo é o Espírito Santo. Portanto, que você permita que o Espírito Santo, através dos ventos favoráveis, o conduza a Cristo. Porque isso que está te acontecendo não é para te destruir, mas para te edificar, para que você possa ser parecido com Cristo. Senhor Jesus não quer que você pareça com nada mais, nada menos com que a perfeição. Mas para tudo isso acontecer, você precisa, além de planejar, estruturar e organizar, você precisa perdoar. Porque sem perdão, o Senhor Jesus diz, olha, coloca a tua oferta no altar, vai lá e se reconcilia. Porque o interessante é que a palavra perdão ou perdoar, ela tem um prefixo que é perdoar. Ou seja, mais que através completo. Então, perdoar, em inglês é forgive, dar a mais, é você fazer o máximo. Estranho, porque muitas vezes o fariseu fala assim, quantas vezes eu devo perdoar? 3, 4, 7. Jesus fala 70 vezes 7. Perdoar é dar o máximo. Para que você possa ser perfeito, você seja feito ao máximo. É isso que Deus quer, nada mais, nada menos que a perfeição e que você possa se parecer com o Espírito Santo espelhado. Você olha assim, quem é você? Esse é Jesus. Mesmo imperfeito que somos, como diz o apóstolo Paulo, nós somos imperfeitos, mas somos perfeitos. E logo a poder falar, nós somos perfeitos. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, buscando cada vez mais nos parecer com Cristo. Que 2021 você separe mais tempo para ler a palavra, que você separe mais tempo para jejuar e orar, para que você possa alcançar a perfeição, você possa ser feito ao máximo, imagem e semelhança do seu Criador. O que você espera de 2021? Um bom emprego, um bom trabalho ou ser mais cheio do Espírito Santo? Porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus deu o melhor, Deus deu o máximo, para que você fosse o máximo em Deus. Você olha para o seu irmão, você pode abençoá-lo. Se você não entendeu o que é ser um ser espiritual, é você que não entendeu ainda que vento que está soprando no seu ouvido e te conduzindo à sua vida. Porque o Espírito Santo trabalha o tempo todo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Seja mais íntimo do Espírito Santo em 2021. Seja mais colado nele. Ouça mais o Espírito Santo. Essa palavra faz toda a diferença em nossa vida. É essa palavra que me fará vencer. É a tua palavra que vai fazer você vencer. Não vai ser a série do Netflix durante essa semana, mas vai ser o jejum e a oração que vai fazer a diferença na sua vida. Gostaria de convidar a você a orar mais, a estar mais com propósitos, planos, planejamentos. Isso é ótimo, mas sem o Espírito Santo é nada. Entenda quem é o Espírito Santo na sua vida. E 2021 vai ser o ano da sua maior transformação. Você não tem ideia do que é ser transformado. Se você não tem ideia do que foi transformado, é porque você não ouviu ainda a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo e deixa que 2021 seja um ano impactante, não só em você, mas isso vai irradiar para a sua família, irradiar para o seu trabalho, irradiar nas suas finanças. Mesmo não estando aparentemente bem, você será uma pessoa de sucesso, porque ser sucesso é ser completo em Deus. Deus abençoe. Vamos orar nesta noite em nome de Jesus.
Vamos orar, vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar. Nós viemos num culto de oração, nós estamos orando. Nós estamos orando porque cremos que Deus fará a diferença na nossa vida. Nós cremos que Deus manifesta através da oração. O Espírito, nós nem sabemos orar direito, mas o Espírito Santo intercede por nós. E Ele está aqui hoje. Eu gostaria de falar para você que Ele sai do seu lado. Feche os seus olhos. Fale uma palavra para o Espírito Santo neste momento. Espírito Santo, me ajuda. Eu não sei nem orar e Tu intercede. Eu nem consigo agradecer. Parece que o Espírito Santo não é nem uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem ciúme de você. O Espírito Santo cuida de você. Tenha mais gratidão, envolva-se com o Espírito Santo, para que você possa discernir a voz que fala ao seu coração. Vamos orar, faça a sua oração, eu vou orar, mas que você rasgue o seu coração e peça o que você está precisando mais nessa vida, é ter discernimento. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui clamando a Ti. Senhor, estamos clamando, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Queremos ter intimidade com o Espírito Santo. Vem falar conosco. Ajuda-nos, Senhor, e dá-nos alvos mais coerentes, alvos mais interesse do reino de Deus em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz falando no meio da igreja. Profecias, movimentos, Senhor, mais edificantes, Senhor. Ajuda-nos a Te dar liberdade de ser menos engessados, Senhor, e olhando para nós mesmos, olhando, Senhor, mais para Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir, Senhor Jesus, a Tua voz sussurrando ao nosso coração. Aquieta, Senhor, a minha alma. Faz ouvir, Senhor, a Tua voz, Senhor. Aquieta minha alma, como diz o salmista. Aquieta minha alma, espera em Deus. Espera em Deus. Queremos ouvir Deus através do Espírito Santo e não através da voz do nosso coração e da nossa ansiedade. Ajuda-nos, ó Deus, ser servido de nos abençoar, ser servido de nos abençoar, em nome de Jesus. Jesus, nome poderoso de Jesus. Amém.